E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma questão por dia. Eu sou o professor Diogo e a questão de hoje é do TRT Quarta Região, uma questão da banca FCC do ano de 2011, e ela diz o seguinte: na compra de um par de sapatos, Lucimara pode optar por duas formas de pagamento: à vista, pagando R$ 225, reais, ou a prazo, pagando R$ 125 reais no ato da compra, mais uma parcela de R$ 125 um mês após a compra. Então, se o Lucimar optar por fazer o pagamento parcelado, a taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamento é de... E aí nós temos as alternativas, beleza? Então, lendo e interpretando a questão, o que a questão está dizendo mais ou menos? Que a Lucimara tá com dinheiro na conta e vai fazer uma compra, né? E ela tem duas formas de fazer essa compra. À vista, pagando 225, ou a prazo, pagando duas vezes de 125. Só que, se a gente calcular 125 vezes 2, a gente vai ver que vai dar 250. Ou seja, a prazo é mais caro que à vista. Essa é a lógica, né? Acho que todo mundo já está habituado que pagar a prazo tem juros e por isso é mais caro. E tá, beleza. Então a gente sabe que tem R$ 25 aí, de 250 para 225 varia R$ 25, que tem esses R$ 25 de juros. Então a questão está perguntando o seguinte, ó. A taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamento é de... Então, ela não está perguntando quantos reais de juros. É a taxa mensal de juros simples. Aí complica um pouquinho. Então, como complica um pouquinho, vou fazer um convite para vocês. Vou pedir para vocês, aí na casa de vocês, arrumarem as malas de vocês, porque a gente vai viajar para uma cidade que o pessoal não gosta muito, que é Juro City. É uma cidade encantadora no mundo da matemática, mas que o pessoal não curte muito. E como é que funciona a Juro City? É o seguinte, ó, presta atenção nas letras maiúsculas da frase Juro City, do nome Juro City. J-C-I-T, beleza? Isso é uma fórmula. O J claramente significa juros, né? Tá até escrito ali o nome da cidade. E o C, o que significa, Diogo? Capital. O I, ninguém se importa com o I, deixa o I pra depois. O T significa tempo. Então, vamos recapitular esses três primeiro. Os juros é em reais. A gente já sabe que é R$ 25 de juros. O capital é o quanto a gente coloca e com os juros vira um montante, tá bom? O T é o tempo, que pode ser em meses, dias, anos. Depende do que tu tá calculando, entendeu? Depende da forma de juros, enfim. E o I, o pessoal não teve criatividade, né? É a taxa de juros. Mas a gente se acostuma com o I, a gente aceita ele do jeitinho dele, tá bom? Então vamos montar o nosso Juro City aqui. É o seguinte, a gente vai pagar 125, logo a gente teria que pagar no segundo mês, a Lucimara, no caso, teria que pagar 100. Só que estão pedindo para ela pagar 125. Isso dá uma variância de R$ 25. Varia R$ 25. Isso é os juros. Isso que veio a mais é os juros. E bom, qual é que é o capital? Cara, a gente ia pagar 100 e virou 125. O 100 é o capital, porque o capital mais os juros dá um montante. 100 é o capital, juros é 25, montante 125. Logo, capital é o 100. O I a gente não sabe qual é, a pergunta gira em torno disso, né? Qual é a taxa de juros? E T é o tempo que a gente sabe que é um mês, beleza? Logo, os juros vai ser uma taxa de juros mensal. Tá bom. Primeira coisa, quando a gente multiplica algo por 1, não muda nada, né? Uma torta vezes 1 dá uma torta, não tem o que fazer, é uma torta. Então, a gente pode cortar esse 1 aqui, ficando somente com 25 igual a 100 i. Vou dar uma apagada aqui, que está muito poluído já esse quadro. Beleza. Beleza. E agora, eu vou explicar uma coisa para vocês, que pouca gente ensina isso. Eu só fui me ligar na faculdade. Que é o seguinte, por que a gente... Olha a dúvida para ver que eu tenho um pouquinho de problema para gostar de matemática, né? Mas olha a minha dúvida. Por que o que está multiplicando passa dividindo? Todo mundo fala isso para vocês, os professores de matemática, tanto de cursinho quanto de, sei lá, de cursinho para vestibular ou para concurso, ou no próprio colégio, tudo que está multiplicando passa dividindo e tudo que está dividindo passa multiplicando. Mas por quê? Isso é porque a gente está falando uma igualdade, ó, tem o sinal de igual, ou seja, quando tem o sinal de igual,
tudo que a gente fizer de um lado, a gente tem que fazer do outro para manter a igualdade, correto? Então, eu vou mostrar uma forma diferente de pensar para vocês. Que no fim vai dar no mesmo, mas vocês decidem o que é melhor. Ao invés de... Opa, cliquei no botão errado aqui. Ah, é. Ao invés de o que está dividindo passar multiplicando, o que está multiplicando passar dividindo, eu vou fazer uma coisa diferente. 100i, eu vou dividir por 100 desse lado. E vou dividir por 100 desse lado também. Opa, 100, beleza. E aí, como é que fica isso? 100 dividido por 100 dá 1. Então a gente tem somente o i aqui. E 25 dividido por 100 fica 25 dividido por 100. Olha que interessante. O que estava multiplicando o i, agora está dividindo 25. E está aí a origem do... O que está multiplicando passa dividindo e o que está dividindo passa multiplicando. Se você não sabia, agora você está sabendo. Se você já sabia, você continua sabendo. E aqui está a nossa resposta, porque 25 está dividido sobre 100. E tudo que está dividido por 100, a gente chama de porcento. Logo, a gente tem uma resposta de 25%, né? Eu vou apagar aqui. Isso aqui significa a mesma coisa que 25%. Beleza? Então, a gente já tem a nossa resposta. Vou apagar aqui e vou ir para o próximo slide. Nossa resposta é letra C, de Canadá. Beleza, pessoal? Espero vocês num próximo dia com uma próxima questão.